Salve, rapaziada! Vocês sabem que aqui neste canal nós tratamos sobre as leis do poder e as leis do dinheiro para vocês tomarem melhores decisões com relação ao futuro do seu dinheiro. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho para você sempre ficar por dentro do que nós falamos por aqui. Esses últimos dias eu tenho refletido muito sobre que tipo de conteúdo trazer para vocês e hoje eu quero falar com vocês alguns pontos. Esse vídeo aqui, ele é mais voltado para quem está no começo, né, da trajetória em busca do sucesso. Se você é jovem, se você está no início da sua caminhada e você tem muita vontade de crescer, tem muita vontade de ser independente, eu tenho certeza que o que eu vou trazer para vocês aqui, eu gostaria de ter ouvido antes. Isso teria me feito perder menos tempo, teria me feito perder menos dinheiro também e com certeza vai agregar na sua vida. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu nunca trago para vocês aqui conteúdo, nunca vou falar algo que eu não vivi ou que eu não estou vivendo. Posso ter lido num livro, posso ter visto acontecer com alguém, mas na maioria das vezes eu apliquei na minha vida para poder trazer essa informação aqui para vocês. Eu jamais traria algo que não aconteceu comigo, isso daí não é do meu feitio. Então aproveitem esse vídeo, porque esse vídeo pode fazer você deixar de perder longos anos da sua vida, né? Então eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria de ter sido ensinado antes ou gostaria de ter sido corrigido antes. Um dos grandes problemas da nossa sociedade é que hoje nós temos muitos bodes, né, em forma de pessoa. A Bíblia diz que no julgamento do trono branco, que é o grande julgamento em que todos nós vamos estar perante Deus e vamos ter que justificar as nossas atitudes, o que vai acontecer é que Deus vai separar os bodes das ovelhas. E as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, elas são obedientes. Já os bodes não, eles são cabeça dura. Vai ficar 10 anos, 100 anos vivo e ele vai ficar 100 anos dando cabeçada sem ouvir a voz do pastor. Então é melhor que você seja ovelha do que você seja bode. É melhor que você seja corrigido para o seu proveito e cresça com relação a isso, do que você seja um cara cabeça dura, de dura cerviz e não evolua na sua vida, né? A Bíblia também vai dizer que a vara é para a repreensão do tolo, né? Para as costas do tolo. Então talvez se você está andando em tolices, você acaba perdendo o tempo de compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque você está preso a coisas desse mundo. Se você ama as coisas desse mundo e o amor às coisas desse mundo são os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, o amor de Deus não está em você. Então imagina só, talvez você se considere cristão, talvez você diga que ama Jesus Cristo, que é um cristão verdadeiro, que deseja crescer, que deseja compreender qual a vontade de Deus para a sua vida, mas você está preso às coisas desse mundo. Então o amor do Pai não está em você, você precisa se libertar disso. Então aqui entraria o primeiro ponto, que é buscar a sabedoria de Deus todos os dias. E como é que você vai fazer isso? Lendo a Bíblia, lendo as Santas Escrituras todos os dias. Cara, você pode ler N livros da sua área, da sua vida, da sua área de atuação. Isso vai te trazer conhecimento, mas a sabedoria de Deus, ela é algo diferente, tá? Então buscar a Deus todos os dias, orar e ler a palavra do Senhor é primordial. E eu gostaria muito de ter sido ensinado isso antes, né? Eu ia para a igreja e tal, mas não sei, talvez eu tivesse cego, talvez eu tivesse surdo para ouvir a verdade e eu não me preocupava em ter um relacionamento com Deus. Eu achava que ter um relacionamento com Deus era orar esporadicamente, pedir perdão dos meus pecados. Mas Deus deseja ter um relacionamento com você independente da situação que você esteja. Quando eu mais me aproximei de Deus foi quando mais lascado eu estava, mais no fundo do poço eu estava. Se eu soubesse disso antes, talvez eu jamais tivesse me afastado do Criador. Primeira coisa que eu gostaria de ter sido corrigido antes. Graças a Deus por ter salvo minha vida, mas eu atribuo muito o estreitamento do meu relacionamento com Deus a essa busca incessante de compreender quem é o Senhor, quem é o Criador. A partir do momento que você entra no eixo
de buscar a sabedoria de Deus, de compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você é jovem, tem uma coisa que você precisa fazer, isso eu fiz na minha vida, e eu acho que você deveria investir muito, em falar outra língua. É falar algo, ter uma língua que te diferencie dos demais. Ter um inglês, ter um espanhol, ter um francês, porque onde quer que você chegar, às vezes vão ter empresários, vão ter pessoas de mais alto escalão que não têm a capacidade de comunicar com outras pessoas. Então, naturalmente, talvez você nem seja tão importante quanto eles ou tenha tanto conhecimento quanto eles, mas o conhecimento de uma outra língua vai te diferenciar e vai te colocar em rodas que talvez antes você não era bem-vindo. E isso é extremamente importante para você fazer benchmarking, isso é extremamente importante para você ter contatos, isso é extremamente importante para você fazer networking, porque nessa vida as pessoas vão valorizar você pelo que elas veem de você, pela sua aparência, mas pelo que você pode agregar na vida delas. Hoje, você agrega algo à vida de alguém, então se você não agrega, não adianta somente ter a sabedoria de Deus. Você precisa ter a sabedoria de Deus com certeza, mas você também precisa de conhecimento para conseguir furar essas bolhas. Terceira coisa que eu gostaria de ter aprendido antes. Uma vez que você começar a dar ouvido à voz de Deus e você priorizar ler, priorizar estudar, né, buscar conhecimento, ali em cima tem até alguns livros ali que eu tô lendo. Satanás, ele vai ficar muito chateado com isso, porque o diabo ele não quer que você se aproxime de Deus. O diabo ele não quer, o inimigo das nossas almas não deseja que você esteja próximo daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Os 3 propósitos de Satanás são matar, roubar e destruir. Então, ele vai tentar atacar você de todas as formas possíveis. E eu fui atacado nessas 3 áreas, tá? Essas 3 áreas são áreas que você precisa se blindar. E se você se proteger bem nessas 3 áreas, eu tenho certeza que você vai alcançar sucesso muito rápido. A primeira é a área da finança. O que acontece? Existe um princípio bíblico que diz, imagina só, nós estamos aqui nesse mundo e nós estamos sujeitos às leis de Deus e às leis do mundo, ok? E a palavra de Deus é o guia para que você siga as leis de Deus. E as leis dos homens, naturalmente, envolvem o direito civil, o direito constitucional, etc. e tal. Você sabe o que é certo e você também sabe o que é errado. Mas se você começar a ler a Bíblia, Satanás ele vai querer utilizar a palavra de Deus contra você para que você não seja bem sucedido. E dentro da palavra de Deus existe uma passagem bíblica que está descrita em Malaquias 3:10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E nisto fazei prova de mim, se eu, Senhor, não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E ainda repreenderei o gafanhoto devorador, cortador e migrador. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que é isso? É uma promessa de Deus de que se você for fiel nos dízimos, você vai poder requerer dele, né, provas. Você vai falar assim, eu tenho sido fiel nesta área, por favor, não permita que os gafanhotos, né? O que são os gafanhotos? Os ladrões, os bandidos, as pessoas más, as pessoas que vão querer meter processo judicial em você quando você começar a tua empresa, aqueles caras que vão entrar na tua empresa, vão querer roubar, enfim, o cara vai bater teu carro e vai fugir, tu vai ter um prejuízo. Cara, se eu tivesse sido advertido disso antes, eu teria deixado de perder muito dinheiro na minha vida. Muito dinheiro. Porque quando você é fiel, cara, certas coisas param de fazer sentido para você. Você vai parar de gastar tanto com bebida. Tudo vai parar de fazer sentido, porque Deus não vai permitir você ficar perdendo dinheiro à toa. Ele vai abrir os seus olhos. Enquanto o mundo estiver indo na direção da destruição, o Senhor vai te alertar para isso, porque na nossa vista natural nós não somos capazes de visualizar isso. Então, cara, independente de você ser cristão ou não, eu acredito que esse princípio é fundamental. E se você seguir isso, cara, eu conheço pessoas que nem pisam numa igreja,
mas entendem a importância de um princípio e seguem esse princípio e são muito bem-sucedidas, tá? E Satanás, se você, imagina só, você é cristão, você frequenta uma igreja e tal, mas você não é fiel nos dízimos e na oferta, ele vai cacetar em cima da tua vida, por quê? Porque você está ferindo um princípio bíblico, então ele tem permissão para agir naquela área da tua vida, e se você deseja prosperar naturalmente, você precisa bloquear as legalidades dessa área. Você não pode ter gato de luz, você não pode ter gato de água. É porque tem uma forma mais fácil de fazer. Meu irmão, siga a lei, siga o que é correto. Toda vez que você abrir uma pequena brecha aqui, outra coisa você vai colher. Tudo aquilo que você vai plantar aqui, meu irmão, de pequenininho, de besteirinha, você vai colher lá na frente. Experimenta fazer essa brincadeirinha para você ver o prejuízo que você vai tomar. Tá? Então, fecha essas brechas financeiras. Cara, eu conheço gente, meu Deus, não prospera nunca, porque o cara tem gato de luz, tem gato de água, tem gato de que, meu irmão, paga, dá a César o que é de César. Bom, vamos lá. Quarto ponto. Não esteja em rodas de bebedeira. Não esteja em rodas de pessoas que estão ali curtindo a vida doidada, que estão ali, amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Muito provavelmente essas pessoas têm mais dinheiro que você e elas acham que o que elas estão fazendo é correto. E você, que é um liso, que está começando agora, estando nessas rodas, só vai perder tempo. Nas rodas de bebedeira tem muita conversa fiada, tem muitas coisas que vão te afastar do Criador e vão te colocar no olho da ruína. Tu imagina tu sendo cristão lá no bar, lá na roda do fulaninho de tal, Satanás está de olho em ti, meu irmão, vai arrumar briga, vai arrumar confusão, vai dizer que tu estava olhando para a mulher do outro. Cara, Deus, ele dá livramentos, mas você não pode estar brincando também de ser cristão. Isso daí é algo que a gente tem que parar para pensar e deixar de ser besta. Então, se você está começando agora, mano, teu amigo te chamou, vamos ali, vamos beber, irmão, poxa, eu não posso. Procura outra coisa para tu fazer, mas não se envolve com esse tipo de pessoas. E o último conselho, esse daqui talvez seja bem delicado, né? Principalmente para o jovem na sociedade que a gente está vivendo. E eu gostaria de ter recebido esse conselho antes, eu infelizmente precisei aprender na pancada, e agora estou tentando recuperar o tempo perdido, né? Mas é o seguinte, não se preocupe em se envolver com muitas mulheres, não se preocupe em ter muitos relacionamentos. Você vai criar laços de alma que vão ferir você, que vão ferir outras pessoas e vão fazer você perder tempo. Porque o que vai acontecer? Agora você está no caminho de buscar o propósito de Deus para a sua vida. E Deus, ele vai naturalmente colocar, quando você tiver capacidade de se sustentar, quando você tiver capacidade de ter uma família, Deus naturalmente vai eleger para você uma ajudadora. Ele vai colocar uma mulher para estar do seu lado, para vocês formarem uma família. Se você ficar procurando rabo de saia, o que vai acontecer é que esse plano de Deus para você, esse propósito de Deus para você, vai ser cada vez mais tardio, né? E eu percebo uma coisa, caminhando com pessoas que já alcançaram sucesso, é que os caras que têm sucesso, que têm muita grana, eles casam cedo. Eles não se envolvem com muitas pessoas. Eles não têm vários relacionamentos. Eles são casados com uma pessoa e eles passam a vida toda com aquela pessoa. Na sociedade que a gente vive, isso é muito difícil. Mas o mundo, quando Deus criou Adão, viu que ele estava sozinho, viu que ele estava ali triste, que a vida dele não fazia muito sentido, o que ele fez? Criou Eva e colocou Eva do lado dele. A mesma coisa vai acontecer com você, né? Então, se você puder ser um pouco paciente, esse último ponto vai fazer você ganhar muito tempo na sua vida. E ainda tem uma outra coisa, ao longo da sua vida vão surgir boas mulheres, tá? Vão surgir mulheres maravilhosas que você diria assim, caraca, talvez eu deveria casar com essa daqui. Mas, meu irmão, vai surgir muita mulher difícil, vai surgir muita mulher ruim, vai surgir mulher cheia de demônio, meu irmão. Vai surgir mulher que ela quer teu dinheiro, que ela quer a tua energia, que ela vai... Meu amigo, não queira saber o que é uma mulher doida na sua vida,
tá? Então, se eu puder lhe poupar dessa energia, siga esse conselho, tá? Siga esse conselho. Para de ficar procurando mulher no samba, para de ficar procurando mulher no carnaval. Meu amigo, siga o propósito de Deus. Se você quer prosperar na sua vida, siga esses 5 conselhos. Isso aqui são 5 coisas que eu gostaria de ter ouvido antes e com certeza eu teria ganhado muito tempo. Se esse vídeo fez sentido pra você, considere se inscrever no canal, deixa o like, compartilha comigo. Tamo junto, até a próxima. Fui!